Graça e paz. Nós vamos ter mais uma videoaula de hermenêutica, falando sobre o que é realmente a hermenêutica, como esse termo surgiu, qual a relação dela com a Escritura, se nós temos outros tipos de hermenêuticas, se a Bíblia nos ensina, nos exorta a estudá-la realmente, ou é uma opção para o crente. Será que o crente verdadeiro, ao ler as Escrituras, ele não estaria fazendo uma hermenêutica? Sobre isso e outras coisas nós veremos nessa nossa videoaula. Nós vamos falar sobre a definição de hermenêutica bíblica. Você deve estar pensando o que significa hermenêutica bíblica. Qual é o significado disso? Qual a importância dela na vida do crente, na vida do pregador, do intérprete da palavra de Deus? O que você talvez não sabia é que, mesmo não conhecendo hermenêutica, ou ter ouvido falar desse nome, você a usa todos os dias, todos os momentos, e principalmente quando você lê a palavra de Deus. É sobre esse aspecto e outros que nós vamos estudar nesta nossa videoaula. Eu colocar aqui um slide para nos auxiliar. Então, definindo a hermenêutica bíblica. Essa é a nosso assunto dessa nossa videoaula. A palavra hermenêutica, ela tem a sua origem na palavra grega hermeneia, que, de forma etimológica, significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer ou traduzir. Existem outras pessoas que afirmam que a origem do termo na verdade, é de uma outra palavra grega que é hermenêutike, que significa ciência. Mas, na realidade, isso não tem tanta importância para nós nesse sentido, porque nós vamos ver daqui a pouco que hermenêutica tem a ver com a ciência da interpretação das Escrituras. Então, acaba que une essas duas palavras gregas aí, a palavra hermeneia e a palavra hermenêutike. O fato é que, independentemente do uso de uma palavra ou outra, o que nos importa é entender um pouquinho da origem desta expressão, seja uma, seja outra, e o uso dela dentro da revelação bíblica. E é isso que nós vamos ver aqui. Então, o que seria hermenêutica, né? Essa é a nossa grande pergunta, pensando sobre esse assunto. Alguns vão entender que a palavra hermenêutica, ela vem aí desse deus grego chamado Hermes, né? Hermes seria o deus responsável por transmitir, por levar a mensagem dos deuses aos homens, segundo a mitologia grega. Então, alguns compreendem que, nesse caso, a hermenêutica vem do nome Hermes, que é o deus mensageiro dentro da mitologia grega. A gente encontra alguma coisa nesse sentido em Atos dos Apóstolos, né? Existe uma passagem lá em Atos que os ouvintes de Paulo e Barnabé, em Listra, após o coxo de nascença ter sido curado pelo poder do Espírito Santo, por meio da fala de Paulo, eles foram levados ali diante das pessoas, e Paulo foi chamado de Hermas, porque ele era aquele que transmitia, aquele que falava. Lá em Atos 14, verso 12, diz assim: a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Veja, Paulo era chamado de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Você tem que lembrar que Hermes é uma palavra usada dentro da cultura grega. Quando o Império Romano ele assume o governo do mundo,
ele continua tendo a influência da cultura grega, da filosofia grega, mas eles fazem algumas mudanças de nomes de deuses da mitologia grega para a mitologia romana. E nesse caso em particular, ao invés de ser chamado Hermes, ele é chamado de Mercúrio. Esse é o nome dado a Hermes na cultura ou na mitologia romana. Já Júpiter é o nome usado que substituiu Zeus. Então, Barnabé aqui, ele é aquele que é entendido como sendo Zeus, e Paulo como sendo o portador da palavra, ele seria Hermes. Então, Paulo foi chamado de Hermes porque ele estava portando a palavra, porque ele falava ali, o que demonstra apenas para você que esse pensamento acerca de Hermes como sendo o portador da mensagem, como sendo aquele que transmite a mensagem dos deuses e coisas desse tipo, estava muito presente ainda no período apostólico por conta da influência da mitologia grega dentro da filosofia e do pensamento mitológico romano. O que eu quero destacar é apenas esse fato de que Paulo, por ser o portador da palavra, ele é chamado com outro nome, Mercúrio, mas é correspondente a Hermes, por causa da sua eloquência, porque ele era um comunicador do evangelho ali, e aí eles interpretam aquilo desta forma. A hermenêutica, nesse sentido, então, pode, de fato, ter surgido a partir dessa mitologia, e, como eu já mostrei, isso não interfere em nada no que diz respeito ao uso da palavra. Nós temos várias e várias palavras usadas no nosso dia a dia que elas têm, na verdade, a sua origem nas, na, na mitologia grega, na língua grega, e nem por isso nós usamos com sentido idólatra ou sentido pagão ou qualquer coisa desse tipo. E aqui em Atos está registrado a interpretação que fizeram acerca desse momento. Lógico que Paulo não era Mercúrio, não era Hermes, mas estava presente isso na mente dos seus ouvintes. Mas isso é apenas informativo para você. Nós não temos certeza se a palavra hermenêutica, de fato, ela provém desse pensamento aí. O que é comum entender dentro da teologia reformada é de que a hermenêutica ela é a ciência, como diz Luiz Berkhoff, que nos ensina os princípios e as leis e os métodos de interpretação. Então, a hermenêutica bíblica, ela nos apresenta princípios e leis e métodos de interpretação. Ela é esse instrumento que nós utilizamos, regras de interpretação, para conhecer realmente o que o texto nos ensina. Aí fica uma outra pergunta também para nós, é se tem outras hermenêuticas, existem outras hermenêuticas ou apenas a hermenêutica bíblica? Para essa pergunta, responde aqui Luiz Berkhoff, quando ele diz o seguinte: devemos fazer distinção entre hermenêutica geral e especial. A primeira se aplica à interpretação de todos os tipos de escritos. A última, a certos tipos definidos de produções literárias, tais como leis, história, profecia, poesia. A hermenêutica sacra tem um caráter muito especial, porque trata com um livro único no domínio da literatura, isto é, a Bíblia como a palavra inspirada de Deus. Só podemos manter o caráter teológico da hermenêutica sacra quando reconhecemos o princípio da inspiração divina. Então, alguns destaques aqui para essa citação. Primeiro que o Luiz Berkhoff, ele vai, aqui eu tampei a visão dele, né? Luiz Berkhoff, ele vai dizer que existem dois tipos de hermenêutica, a geral e a especial. A geral corresponde à hermenêutica de áreas diferentes. Por exemplo, existe a hermenêutica do direito, existe a hermenêutica eu não sei agora dizer, mas parece-me, pode ter a medicina, alguma outra área
aí, alguma hermenêutica própria de alguma ciência secular, vamos dizer, algum conhecimento de modo geral. Do direito eu sei que tem, mas há hermenêuticas de várias outras áreas de conhecimento em que você pode usar regras de interpretação da literatura, das leis, das poesias e assim por diante. Agora, existe uma hermenêutica especial que se que refere-se à hermenêutica sacra, que é aquela que se dedica a interpretar as escrituras sagradas. Então, a hermenêutica sacra, a hermenêutica bíblica, ela é uma que se dedica a estudar a palavra de Deus, que é a que nós vamos trabalhar em nosso curso. E, nesse sentido, Luiz Berkoff diz que a hermenêutica sacra ela tem que ter como princípio fundamental de que ela está interpretando a Escritura Sagrada e que essa é inspirada por Deus e, portanto, ela é autoritativa. Então, quando nós estudamos hermenêutica sacra, nós estamos estudando aquela que é ortodoxa, aquela que partirá do pressuposto de que a Escritura é inspirada por Deus e todas as suas partes são verbalmente inspiradas, não há parte alguma dela que não seja inspirada por Deus. Cada sentença, cada conjunção, cada preposição, substantivo, verbo, adjetivo, e assim por diante, toda a parte gramatical, toda a parte de gênero literário das escrituras, não há parte alguma dela que não seja tida por nós como sendo inspirada e deve ser, então, entendida e interpretada por esse pressuposto. Logo, o que nós temos que entender é que, a partir da hermenêutica e o uso dela, das regras que nós a utilizamos, nós podemos juntar isso com outras disciplinas, como a teologia bíblica, como o conhecimento das línguas originais e outros conhecimentos teológicos, que vai formar um conjunto de disciplinas que, em harmonia, vão nos dar ferramentas para fazer a exegese. A exegese é tirar do texto o seu ensino. A hermenêutica ela faz isso, mas ela não usa diretamente todas as ferramentas que eu citei. Ela é parte do processo da exegese, ou seja, a exegese é o resultado da hermenêutica unida à teologia bíblica, unida ao conhecimento do grego e do hebraico, unido ao conhecimento da própria teologia sistemática também, que, embora ela não esteja diretamente ligada ao exercício de tirar do texto seu ensino, mas ela te fornece uma cerca teológica para que você não venha a interpretar de forma errada, mas você tenha um conhecimento geral dos conceitos teológicos. Embora na exegese exista uma parte dela em que você vai tirar a teologia do texto, e sim, entre aspectos da teologia sistemática e da teologia bíblica. A teologia bíblica ela estaria dentro da visão geral, panorâmica da revelação, como ela se processa, como ela se desenvolve ao longo de toda a Escritura. Mas a hermenêutica, você vai olhar para o seu texto e você vai tirar dele os ensinos ali a partir de regras fundamentais para esse propósito. Então, a Escritura, como nós enxergamos, ela é um livro inspirado por Deus, ela é infalível e inerrante. E, portanto, ela é um livro que deve ser enxergado desta forma. A Bíblia é, ao mesmo tempo, isso aqui é importante, ela é, ao mesmo tempo, divina e humana. Eu sei que isso pode escandalizar algumas pessoas, né, que acham isso estranho, dizer que a Bíblia é um livro divino, é humano. Dizer que ela é divina, todos concordam, mas dizer que ela é humana também, alguns podem achar meio que carnalidade dizer tal coisa. Mas entenda o que eu quero dizer com isso. Quando a gente fala que a Bíblia é um livro divino e humano, isso significa dizer que ela é inspirada por Deus e, portanto, ela é divina, ela procede de Deus, ela é o respirar de Deus, como está em 2 Timóteo 3,16. Mas também, além dela ser um livro divino
inspirada por Deus, ela também é humana, como Pedro fala na segunda carta dele, no capítulo 1, verso 20 e 21, quando ele fala de homens que foram movidos pelo Espírito Santo. Então, homens que foram guiados, movidos pelo Espírito Santo para escrever. Não foi algo mecânico, no sentido de como se eles fossem possuídos pelo Espírito Santo e fosse isolado o intelecto deles, o sentimento deles, as angústias deles e coisa desse tipo. Não. O Espírito Santo moveu por trás da mente deles, do coração deles, dos sentimentos, dos medos. Vocês podem ver isso nos Salmos, né? Como dizia Calvino, que o saltério, os salmos são como a anatomia da alma. Você vai encontrar salmos que os salmistas estão profundamente angustiados, com dúvidas, sem uma resposta ali imediata da parte de Deus. E eles expressam isso porque são angústias que nós vivemos, são sentimentos que nós temos em nossa caminhada com o Senhor. E isso significa que estamos sujeitos a estas situações. Esses homens que foram usados por Deus foram usados dentro da sua capacidade intelectual, dentro das suas emoções e experiências e sentimentos. Contudo, sem que isso pudesse interferir ou pudesse manchar o conteúdo das Escrituras, né? Eles foram separados, homens santos, nesse sentido, separados para esse propósito, e eles escreveram isso inspirados pelo Senhor. Agora, a mente por trás de toda essa escrita é do Espírito Santo. Há uma mente só. Por isso que os livros, embora escritos em épocas diferentes, em momentos diferentes, pessoas diferentes, que nunca se conheceram, muitas delas, se encaixam perfeitamente dentro de uma mensagem que se revela progressivamente, apontando para o clímax dela, que é Cristo Jesus. Essa é a grande maravilha. Sendo a Escritura, ela, palavra divina e humana ao mesmo tempo, isso nos quer dizer que o Espírito Santo nos instiga, nos exorta a estudá-la dentro do conteúdo que ela foi escrito, com poesias, com parábolas, com mandamentos, com narrativas, com aspectos gramaticais de cada língua, de culturas ali, dentro de cada contexto em que o autor escreveu. Tudo isso faz parte da interpretação das Escrituras. E é isso que a hermenêutica faz. Ela nos dá as ferramentas capazes de definir, de entender e discernir esses pontos tão importantes aí para a nossa questão de interpretação das Escrituras. Então, nunca esqueça isso, que a Bíblia ela é divina, ela é inspirada por Deus e, por isso, ela é autoritativa, ela é norma para nós, mas também a Escritura ela é humana. E Deus usou recursos humanos, pessoas. Deus não usou o cavalo, um boi para escrever, né? Usou pessoas, homens criados à sua imagem e semelhança, separados para esse propósito, a fim de nos comunicar a sua vontade, nos comunicar o seu plano redentor. Então, esse é um aspecto muito importante. A Bíblia, ela nos ensina estudá-la, é algo que ela nos exorta a fazer ou não? É uma opção para o crente, cada um decide fazer isso ou não, estudar ou não. Eu sei que é uma pergunta que para muitos a resposta é óbvia, mas a gente sabe que, infelizmente, nem todos os crentes pensam desta maneira. Alguns acham que estudar a Bíblia ela faz com que o estudo dela nos leva à falsa espiritualidade, tira de nós o fogo, a paixão e assim por diante. Essa é uma visão completamente distante da Escritura, daquilo que realmente ela nos ensina. Portanto, quando nós olhamos para a própria Escritura, ela está cheia de textos que nos falam da importância de estudá-la. Por exemplo, quando você olha para o Salmo 19, do verso 7 ao verso 9, o salmista fala sobre
a palavra de Deus, ele usa ali nomes diferentes, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, os testemunhos do Senhor, os juízos do Senhor. Depois você leia com atenção e observe isso. E ele são palavras diferentes para as Escrituras, mas mostrando aspectos diferentes dela e mostrando efeitos também diferentes que ela causa naquele que a estuda. E aí, no final, o salmista vai falar que ele é admoestado por esses mandamentos e que ela era mais doce do que o mel, favos de mel, e mais preciosa do que ouro depurado, lá no verso 10 do Salmo 19. O Salmo 119, que é o maior salmo de toda a Escritura, de todo o Saltério, ele tem vários e vários versículos que falam da importância da Escritura. Poderíamos dizer que o Salmo 119 é uma expansão do que é ensinado no Salmo 19, nesses versos de 7 a 9. E lá o salmista fala assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, lá no verso 97. Ele expressa por várias e várias vezes que ele é vivificado pela palavra, que ele é instruído por ela, que ele se torna mais sábio a partir das Escrituras. No verso, por exemplo, no verso 159 do Salmo 119, ele diz: considera como em os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Ele fala da palavra de Deus vivificando o seu coração e Deus considerando isso na sua vida, a importância da Escritura. E há vários outros versículos que expressam o mesmo. Um que eu quero destacar aqui é de Esdras, capítulo 7, verso 10. Lá é dito o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Observe a sequência de verbos que são usados nesse versículo, Esdras 7:10. Ele diz que Esdras havia disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Primeira coisa, ele dispõe o coração, e ele dispõe o coração para algo. Para o quê? Para buscar a lei do Senhor. Ele queria, primeiramente, aplicar a palavra no seu coração, na sua mente. E depois ele não só aplicar para o seu coração, para internalizar a palavra de Deus, mas também para cumprir, para torná-la prática no seu dia a dia, para guiar os seus passos, para iluminar o seu caminho. Como diz lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E aí, não só para buscar a lei do Senhor, mas para cumprir e para ensinar a Israel. Ele só vai ensinar para Israel depois que ele a cumpre, depois que ele a busca, depois que o seu coração está disposto a buscar e a cumprir o que é a palavra de Deus. Então, o que isso nos mostra, irmãos, é que Esdras era um homem movido em seu coração, rendido ao Senhor, aos ensinos da palavra. E esse buscar a palavra não era simplesmente ler, mas era buscar entender a palavra, buscar meditar nela, como o Salmo 1 diz que o justo é aquele que medita, o bem-aventurado que medita na lei do Senhor dia e noite. Esse meditar é ruminar a palavra, como o boi faz com o capim, você vê sempre ele mastigando, né? Porque ele vai e volta aquele capim. E assim é a palavra de Deus, ruminando a palavra, meditando na palavra, tentando entender a palavra. Outro texto clássico que eu posso citar aqui, entre tantos, é no Novo Testamento, quando Paulo está lá em Bereia, em Atos 17, verso 10 a 15, que é dito que, enquanto Paulo ensinava ali na sinagoga, os bereanos confirmavam com as Escrituras para ver se realmente era aquilo estava de acordo com a Escritura. E o interessante é que esses bereanos foram elogiados
por esta atitude. Eles não foram criticados por fazer isso, eles foram elogiados por olhar o que Paulo ensinava, se estava ou não de acordo com as Escrituras. Nós olharmos outros textos, por exemplo, nas cartas pastorais, Paulo exortando a Timóteo e a Tito a se apegar à palavra, Paulo diz para Timóteo que os presbíteros que devem se afadigar no ensino, que próprio Timóteo deveria manejar bem a palavra de Deus, manusear bem a palavra de Deus. Todos esses textos, junto a outros que poderiam ser citados, revelam o quão importante é que nós estudemos as Escrituras. Se você lembra quando o Senhor Jesus, ressuscitado, aparece aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, e ele começa a expor para eles, desde Moisés, ali, desde Gênesis, mostrando todo o Antigo Testamento, como testemunhava a seu respeito. E quando ele terminou de fazer aquela exposição maravilhosa, aquela pregação extraordinária, né? Próprio Verbo de Deus pregando, imagine só, o coração deles, eles disseram, quando ele nos expunha as Escrituras, nosso coração queimava. Então, é assim que o crente deve ficar quando ouve a palavra, quando medita na palavra, quando a estuda. E essa é uma obrigação de todo crente. Não é apenas daqueles que pregam a palavra, não é apenas daqueles que se dedicam integralmente, como é o caso de nós pastores, que temos que dedicar nosso tempo integral ao serviço da igreja, estudando a palavra para ensinar a igreja. Mas nós devemos, de fato, entender que todo crente deve, dentro da sua condição, dentro das suas limitações de tempo, de material para poder estudar, ele deve realmente dedicar-se e entender que quanto mais ele estudar a palavra, mais e mais ele vai compreender a profundidade dela e o seu coração vai se encher de alegria, de prazer e de satisfação em estudar as Escrituras Sagradas. Ao contrário do que muitos dizem acerca de estudar a palavra como sendo algo que retira a nossa espiritualidade, ela aumenta a nossa espiritualidade. A questão é que quanto mais você estuda a palavra, ela vai removendo o emocionalismo, ela vai removendo as visões distorcidas, e aí isso confronta sentimentos, pessoas que querem criar a sua própria espiritualidade, a sua maneira de adorar a Deus, a sua maneira de orar, de viver. E aí, quando elas são confrontadas com o que a Escritura ensina, aquilo que elas pensam ser verdadeiro acaba sendo desconstruído. Os ídolos do seu coração acabam se desfazendo diante da palavra. Então, ao invés da palavra ela acabar com o fogo do coração, ela acaba com o fogo estranho. Ela acaba com aquilo que Nadab e Abiú querem apresentar diante de Deus. A Escritura ela nos purifica, ela nos santifica, ela muda a nossa forma de pensar, de ver as coisas, nos enxergar e amplia a nossa visão acerca da realidade, acerca de nós mesmos. E há muitas coisas que ela nos ensina, obviamente, ela vai nos exortar aquilo que estamos errados. E isso dói, isso não é ruim, né? Nós observarmos quantos pecados cometemos contra Deus. Mas, ao mesmo tempo, após a exortação do Senhor, nós somos curados, somos tratados devidamente perante o Senhor. E aí, então, a nossa vida ela é aperfeiçoada em Cristo. É assim que acontece. Agora, quando a pessoa ela quer criar uma espiritualidade fora da Escritura, ela visa a glória de si mesma, ela visa ser vista pelos homens. Ela usa suposta espiritualidade para se destacar na igreja, e não para honrar a Cristo, não para bendizer ao Senhor, não para exaltar o nome do Senhor, mas para exaltar o seu próprio nome. É nisso, essas pessoas imaturas, e algumas nem crentes são,
elas, na verdade, se sentem ofendidas e, às vezes, escandalizadas com alguns ensinos da palavra de Deus, como se estes fossem heresias, e é o que elas pensam não fosse. Mas porque elas querem exatamente adequar a visão que elas têm de mundo à Escritura. Falamos sobre isso em outra aula, sobre experiências que servem como pressuposto de interpretação errada. Mas o fato é que estudar a Bíblia é uma ordem de Deus para nós. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 18, falando sobre a vinda do Senhor Jesus, ele fala: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O que nós temos que fazer até Cristo voltar? Crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, que você possa amar cada vez mais as Escrituras e entender que a hermenêutica ela é um instrumento de Deus para interpretar as Escrituras, regras básicas e fundamentais, que nós vamos ver mais à frente, algumas dessas regras e princípios que a própria Escritura estabelece para nós entendermos o que ela nos ensina. Que Deus assim nos abençoe. Amém.